eu quis falar com vocês sobre esse tema de limites com empatia dentro da sala de aula. É lógico que a gente sabe que essa história de ter limites, que eu vou chamar aqui como sinônimo de firmeza, e empatia, que eu vou usar aqui assim um grande sinônimo de gentileza, é lógico que eu vou trazer da disciplina positiva, né? Vocês sabem que é a minha paixão, eu nem gosto de usar a expressão especialista, porque na verdade eu sou uma apaixonada, uma estudiosa dessa abordagem, que eu conheci em janeiro de 2008 e nunca mais parei de estudar. Então, eu quero lembrar que nós todos temos algum estilo. Então, os pais e mães têm estilos parentais, professores têm estilos de ensino, e você, na sua função, tem algum estilo de liderança aí, principalmente quando a gente está falando de crianças, de adolescentes, né? Sejam eles alunos, pacientes, filhos, nós temos algum estilo para esse relacionamento, para essa interação com as crianças. No caso de professores, é muito tradicional, muito comum, muito conhecido aquele estilo mais autoritário, que é firme demais, firme em excesso. Quando aquele professor ou professora é aquele tipo chefe, sabe? Que chega com as ordens prontas. Bom, um dia da minha carreira, nesses tantos anos de carreira, eu fui uma professora autoritária. Durou muito tempo não, viu, gente? Porque eu logo percebi que era um desgaste absurdo meu, dos alunos, e eu não conseguia os resultados em longo prazo. Lógico que na hora funciona, porque o que o professor autoritário geralmente faz? É aquele profissional que quer controlar tudo, né? Então, que quer acompanhar tudo, supervisionar tudo, até aqui tudo bem, porque é nossa função mesmo acompanhar tudo e supervisionar tudo. Só que quer ter um controle absoluto, não dá espaço nenhum, não dá liberdade nenhuma, não dá escolha nenhuma para os alunos, ao contrário, acaba fazendo demais. Porque faz pelos alunos, para os alunos, porque acha que faz mais rápido, que faz melhor e que então acha que os alunos têm que fazer exatamente aquilo daquele jeito que ele está ensinando ou que ela está ensinando. E eu lembro de preparar cartazes, assim, plastificar, coisa mais linda, já às vezes até comprava prontos cartazes e levar com as regras da sala de aula para minha sala de aula, achando que ali deixaria quais são os limites, quais são as regras, né? Eu até chamava de combinado, gente, olha que mentira, não era combinado coisa nenhuma, porque eu não combinava nada com ninguém. Eu já chegava com as regras já impostas, assim, do que podia fazer ou do que não podia fazer, do que né, quais eram as ordens, as instruções que eles simplesmente tinham que seguir. E é lógico que a gente acaba apelando para quê quando os alunos não seguem? Não sei vocês, mas é tradicional, é típico que professores apelem para ameaças. Eu vou dar prova, isso vai cair na prova, eu vou tirar ponto, dá ponto negativo, tira ponto positivo, aquelas coisas que a gente faz, né? Dá uma ameaça tirar do recreio, ameaça colocar para fora da sala, mandar para coordenação, mandar para direção, mandar bilhetinho para casa, advertente. Gente, a lista do que os professores são capazes de fazer, eu não tô nem entrando naquela coisa do dia a dia típica do levantar a voz, de dar um berro, de levantar o dedo em riste, de chegar perto e fazer ali uma crítica, sabe? Uma crítica mais afiada, às vezes usando até um tom irônico, um pouco de sarcasmo. Isso não é respeitoso. E isso acontece tanto, mas tanto, em tantas salas de aula, não é nem só no Brasil, é no mundo todo, que infelizmente, às vezes, as próprias pessoas que fazem isso ou que sofrem isso, não percebem o quão desrespeitoso é esse tipo de estilo autoritário. Enquanto pais e mães, os pais e mães acham que mandam nos filhos e que são donos dos filhos e que podem fazer com os filhos o que quiserem, a ponto de ter gente hoje em dia fazendo aquela palhaçada de quebrar ovo na cabeça do filho porque acha legal, acha divertido, isso vai gerar like, vai gerar engajamento, isso é engraçado, tal. Quer dizer, esses pais que fazem isso não sabem
não sabem dar limites, não de uma forma empática, né, e respeitosa e gentil, como eu tô aqui querendo ensinar. Então vejam, esse extremo do autoritarismo vai gerar, de verdade, revolta, distanciamento, luta de poder, ou medo, vergonha, humilhação, tristeza, mágoa, baixa autoestima, porque são profissionais que acabam apelando para punição, para essas coisas que eu falei, a crítica, a humilhação, o sermão, às vezes é muita bronca, muito blá blá blá, eu te disse, eu sabia, falei, olha, não pode isso, não pode aquilo. Eles nem ouvem, né? Então é um estresse, por isso que eu falei, é estressante para todo mundo. O adulto fica cansado, exausto de falar tanto. As crianças, os alunos, os adolescentes também nem ouvem. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Fica, às vezes você fala, faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz, não faz, faço, não faz, faz. É um cansaço que não é legal para ninguém. Então, recomendo a quem vem utilizando esse estilo a repensar se tá valendo a pena. Porque eu sei, na hora funciona. Você dá um grito bem dado, eles ficam quietos. Você ameaça tirar nota, eles ficam com medo. Mas, gente, o que de verdade eles estão aprendendo? Será que eles não estão aprendendo a justamente gritar, a brigar, a ameaçar e a se distanciar? Eles não percebem o verdadeiro valor do aprendizado, da educação, da escola, né? Então, repensem. Agora eu vou falar, esse aqui é o limite em excesso, é só limite, falta empatia. Agora eu vou falar de profissionais, teve uma fase da minha vida, da minha carreira profissional, bem no começo, que eu era apaixonada pelos meus alunos. E eu tive turmas de várias idades. Tinha turmas desde os pequenos da educação infantil até adolescentes, jovens, tal, porque eu também dava aula em escolas de línguas. E dava aula na PUC, inclusive, mas no curso de inglês lá da faculdade, né? No inglês oral. Então, veja, naquele começo de carreira, eu queria ser a professora mais legal. Então, eu era muito gentil. Eu procurava ser muito empática, eu tinha um verdadeiro interesse pelos interesses dos alunos. Eu queria ouvi-los, eu queria conversar, eu queria que eles gostassem de mim. Então eu queria saber que bandas que eles gostavam e eu levava a música da banda que eles gostavam. Eu era professora de inglês, olha que vantagem, né? Então era fácil nesse sentido atraí-los pelo conteúdo. Outra coisa que eu gostava de fazer era CD. Pois é. Nem era consciente, sabia? Mas era só o aluno fazer com certo charme. Ai, deixa a gente comer na sala. Não podia, né? Não deveria poder. Mas eu acabava deixando. Ah, deixa a gente sentar no chão. Não deveria também, mas eu acabava deixando. Ah, deixa a gente fazer esse trabalho em dupla ao invés de fazer sozinho. Mas eu acabava deixando. E eu não percebia quem é que estava mandando na sala de aula. Quem é que estava colocando os limites na sala de aula? Até chegava uma hora que eu queria que eles fizessem alguma coisa e eles, não estamos afim de fazer, não. Eu falo, como assim não está afim de fazer? Que isso? Que absurdo é esse? E aí que eu comecei a me dar conta de que eles estavam realmente achando que eram eles que mandavam na história toda, porque afinal eu deixava mesmo, eu cedia, era só pedir mais um pouquinho. Eu não percebia, mas eu tinha ido para um outro extremo do que era vigente na época, infelizmente até hoje, que era o extremo da permissividade. Eu queria ser tanto uma teacher legal, uma professora legal, que eu acabava sendo legal demais, empática demais, gentil demais e não sabia dizer não. Não sabia fazer acordos, não sabia fazer combinados, não sabia nem fazer um acompanhamento das regras que precisavam ser cumpridas. Então, era só direitos, não tinha deveres, sabe? Bom, eu tô contando essa rápida historinha aí a meu respeito para dizer que eu entendo todos os professores, dependendo do seu contexto, da faixa etária dos seus alunos, da matéria que você ensina, da sua fase de vida, que você esteja num extremo ou no outro. É muito difícil você já ser uma pessoa equilibrada, que consiga estar no meio do caminho, consiga ser firme e gentil junto ao mesmo tempo, na medida certa. Mas é esse o objetivo. E eu vou te ensinar, ou pelo menos eu vou mencionar,
4 estratégias muito eficazes que eu aprendi a utilizar depois de um tempão, mas que me tornaram uma professora mais equilibrada, com um estilo parental que a gente chama na disciplina positiva de gentil e firme ao mesmo tempo. E que a gente pode chamar também de autoritativo, que é o seguinte, gente, nós, pais, mães, educadores em geral, todos os líderes, precisamos saber dizer não. Precisamos dar limites, ser firmes, mas nós também precisamos fazer isso com dignidade, com gentileza, com respeito. Não é simplesmente gritar um não ou mandar fazer alguma coisa. Existe, né, formas e formas de você conseguir conquistar a cooperação dos seus alunos ou dos seus filhos. E é isso que eu aprendi, principalmente com a disciplina positiva. E é isso que eu gosto tanto de compartilhar com vocês. Então vamos lá. Dentro da sala de aula, eu não sei se muitos pais têm essa consciência, mas nós professores temos, principalmente os professores da educação infantil e do fundamental, de que tá assim de criança que nunca ouviu não em casa, que chega na escola e que aí vai aprender a dividir brinquedo, dividir atenção, dividir lanche, dividir espaço físico. Então tá assim de criança que não sabe fazer nada, porque tem algum adulto que tá lá colocando comida na boca, tá trocando, tá escovando os dentes da criança, tá dando banho na criança, tá vestindo a criança. E as crianças, eu não tô falando de criança piquititica, bebezinho, não. Eu tô falando de criancinha que já seria capaz de se alimentar sozinha, de se trocar sozinha. E eu não tô nem entrei na questão do saber dividir lanche, material escolar, né, atenção. Tem criança que simplesmente não sabe esperar a sua vez de falar. Não sabe compartilhar brinquedos e objetos. Então, tudo isso acaba sendo função dos professores. Nossa, gente, não tem jeito, na sala de aula. E como é que a gente ensina e define limites? Demonstrando empatia, demonstrando essa gentileza, essa compreensão, esse respeito, essa dignidade que eu tô, né, essa bandeira que eu sempre vou levantar. Desde o primeiro dia, no seu primeiro contato com seus alunos, é muito importante você demonstrar que você é um exemplo. Então eu falei que iam ser 4, mas eu vou falar 5, porque a primeira, essa daqui, vale para muitas coisas. É você ser um exemplo de limite e empatia. Limite como? Você vai ser pontual. Então você vai mostrar que existe um limite para horário. Você vai ser uma pessoa organizada e você vai mostrar que existe um limite para a desorganização ou para o esquecimento. Você vai ser uma pessoa educada, então você vai mostrar que existe um limite para a falta de educação. Então, não sabe ainda utilizar por favor, obrigada, com licença, me desculpe, você vai ensinar pelo seu exemplo a usar essas palavrinhas mágicas. Você vai ser um exemplo de conexão. E eu não estou falando só de aprender os nomes dos alunos para falar os nomes dos alunos, que isso parece tão básico, mas tá assim de gente que não sabe, viu? Mas eu também estou falando de você cumprimentar os seus alunos, recepcionar os seus alunos. Está na porta da sua sala de aula, aguardando, com um sorriso, com um olho no olho, cumprimentando mesmo, mostrando interesse, né, e feliz de estar ali recebendo por eles. Se forem mais velhos e talvez não estejam acostumados, ou talvez, porque isso não tem idade, viu, gente? Para ser educado e gentil e abrir o sorriso e cumprimentar e minimamente falar bom dia, boa tarde, como vocês estão, né? Ser pontual e demonstrar essa organização. Você pode demonstrar ser um exemplo também, desde o primeiro dia, de como você trabalha dentro da sua matéria, da sua disciplina, no seu dia a dia, na sua sala de aula. Por isso que agora eu já vou entrar em outra orientação que nos ensina a definir limites com empatia em sala de aula, que é a rotina. É você já, desde o primeiro dia, demonstrar que você tem uma rotina. Ou pode ser essa rotina de estar na porta recebendo os alunos, no cumprimentando. Pode ser uma rotina de
dá ali alguns minutos, tantos que você vai combinar quantos, para que eles se sentem, se organizem, estejam com material na mesa, prontos para a aula. Pode ser uma rotina em que você tem o hábito de colocar, por exemplo, a pauta na lousa. Essa é uma rotina que eu, nossa, desde sempre aprendi lá no magistério, com acho que, sei lá, 14, 15 anos, e até hoje eu gosto de, quando eu dou aula presencial, né, de fazer isso, de colocar. E quando eu não dou aula presencial e online, eu mando a pauta por e-mail. Então os participantes sempre sabem, pelo menos o que está programado, o que está planejado. Nem sempre a gente consegue cumprir tudo que a gente planeja, mas eu gosto de compartilhar com os meus alunos quais são as atividades do dia, o que vai acontecer. A pauta, ela traz para os alunos, mesmo para as crianças, segurança. Ela traz previsibilidade e isso traz segurança, tranquilidade, calma. Isso traz organização e desenvolve a responsabilidade. E isso diminui em um montão aquelas perguntas do tipo, que horas que a gente vai não sei o que lá, ou hoje vai ter não sei o que lá, então você já mostra ali. No caso das crianças bem pequenas, a melhor solução, né, que é o que as boas escolas já fazem, é você colocar ilustrações, imagens, não precisa ter nada escrito, e muito menos o horário, porque essas crianças, né, pequenas não têm essa noção de tempo que a gente tem, mas o importante é a sequência. Então, se os mais velhos, você, no caso eu dou aula para adultos hoje, eu coloco até o horário, né, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes eu coloco, então de tal hora vai ter tal coisa, de tal hora vai ter tal coisa. Para as crianças, eu não costumo colocar horário. Aliás, essa história de horário tem que ser bem cuidadoso, porque é lógico que na escola você tem que ter o horário do lanche, que é coletivo, né? Tem o horário do recreio, tem o horário, enfim, de várias atividades, das trocas de salas, às vezes o horário da entrada, certamente, da saída e tal. Então, eu só estou chamando a atenção que no caso dos pequenos que não sabem ler e que não sabem horas, o que vai realmente importar é a ordem. É o ritual, é eles aprenderem que existe um ritual naquela sala de aula. Com aquela professora, ela sempre nos espera na porta. Eu sempre penduro a minha mochila aqui. Eu sempre me sento aqui ou ali. Ou se não é sempre, mas eu tenho essas rotinas, esses rituais. Eu separo a minha agenda. Sou eu que abro a minha agenda. Sou eu que organizo o meu material. É aqui que ficam guardados os casacos, ou pendurados os casacos. Eu posso ou não escolher aonde eu me sento. A professora faz ou não chamada. As nossas aulas começam sempre da mesma maneira. Então, no caso dos pequenos, é comum a gente ter, por exemplo, uma música para o início do dia, uma música para algumas transições. No caso dos mais velhos, eu gosto de começar, deixar claro que ela está começando com esse cumprimento, com essas perguntas básicas, fazendo a chamada. Então, são pequenas coisas, pequenos rituais que mostram limites. A gente está falando sobre limites. Então, você já combinar com os alunos, você já avisar os alunos, eles já saberem que você tem o hábito de fazer chamada a tal horário da aula, é respeitoso. Que você tem o hábito de pedir lição de casa e que você vai corrigir essa lição de casa, é respeitoso, mas aí corrige, né? Você não vai falar uma coisa e depois não fazer. Se fala que vai corrigir, tem que corrigir. Se falar que vai receber um trabalho até tal dia, tem que receber o trabalho até aquele dia, né? Então, e depois não é para ficar com o trabalho e nunca mais devolver o trabalho para os alunos. Também tudo uma questão de responsabilidade. Então, primeira coisa, ser um exemplo desse limite, dessa firmeza e dessa empatia, dessa gentileza. Segunda coisa, essa rotina, que pode se mostrar, né? O importante é a ordem, são os materiais, é você ensinar essas transições, esses rituais. Como que a gente vai para outra sala? A gente vai correndo, a gente vai andando. Olha, então veja aqui no quadro, olha, quando for nessa hora dessa aula, a gente vai fazer assim, a gente vai levar esse material. Então, isso é ensinar limites para os alunos. Eles sabem que não dá para fazer uma aula de educação física sem o uniforme da escola, por exemplo.
né? Que não dá para fazer uma aula de música sem um instrumento musical em mãos, que não dá para fazer uma correção de lição de casa se ele não tiver feito a lição de casa, e assim por diante. Então eles começam a perceber que os direitos vêm junto com os deveres. Então, eu quero participar da aula de educação física, eu gosto de praticar esporte, tá bom, mas você precisa estar usando o tênis para praticar esse esporte, né? Porque é um esporte que exige esse tênis, você não pode fazer uma aula de natação sem estar com maiô, por exemplo, ou com a touca, sei lá, tá? Outra coisa que vai ajudar muito nessa coisa dos limites é fazer, já no primeiro dia de aula também com os alunos, a famosa lista dos acordos, dos combinados. Atenção, não vai fazer que nem eu fazia antigamente, de levar a lista pronta, plastificada, já com as regras de ouro que você quer que eles sigam. Isso não é, gente. Acordar com os alunos é juntos levantarem ideias, levantarem sugestões, até para depois ver, puxa, professora, a gente queria que a nossa aula começasse às 10 e não às 7h30. Gente, não vai dar. Essa daí é uma regra inegociável, essa é uma regra da escola. Isso aqui a gente não pode combinar nada, porque nós temos que combinar aqui é o que vai acontecer se você chegar atrasado. Vai poder entrar na escola ou não vai poder entrar? Então tem coisas que não tem que combinar. Eles já sabem, né? Que são as regras da sociedade, ou da escola, ou daquela sala de aula. Então, você também vai ter que saber ser firme, dizer não para algumas coisas, com dignidade, gentileza e respeito, né? E aí que entra, gente, o acompanhamento. Porque esse é o grande erro dos pais e mães. Tem pais e mães que até sabem fazer acordo. Tem muita gente que acha que sabe, porque vira para os filhos e fala assim, olha, vamos combinar que 2 pontos, brará, brará, brará. Gente, isso não é fazer acordo, isso não é um combinado. Quando a gente fala, vamos combinar que 2 pontos, você não está combinando nada. Não está valendo. Então, não é disso que a gente está falando. Um verdadeiro acordo, um verdadeiro combinado é o que vocês acham que nós precisamos fazer para termos uma boa convivência aqui na nossa sala de aula. E, fez a pergunta? Fica quieta, ouve o que os alunos têm a dizer, anota todas as sugestões na lousa. Depois vocês vão, sugestão por sugestão, avaliando o que vocês vão manter na lista de combinados de vocês e o que vocês não vão manter. Então, isso é fazer uma verdadeira lista de acordos de combinados, juntos. Só que o segredo, que eu estava explicando que muitos pais não sabem fazer isso, é o acompanhamento. Então, se vocês, professores, combinaram que você só vai responder perguntas quando o aluno levantar a mão, você não pode responder pergunta quando ele não levantar a mão. Vocês combinaram que pode fazer pergunta sem levantar a mão? Ok. Você combinou que você vai usar um objeto qualquer, que vai ser o bastão de fala, e que só vai poder falar quem estiver segurando aquele objeto? Então, usa o bastão de fala. Você não falou nada? Você não combinou nada? Pode falar quem quiser, a ordem que quiser, do jeito que quiser? Lida com isso. Você combinou que você vai todas as aulas dar lição de casa, mas que você só vai fazer a correção de algumas lições em sala de aula e que outras você vai recolher para corrigir na sua casa e depois você devolve? Não combinou nada? Então, lide com as frustrações e com as expectativas dos alunos. Porque, logicamente, se eu sou aluno e eu fiz a minha lição de casa, eu quero depois um feedback da minha professora, se eu fiz direito, se estava certo, se eu entendi a matéria, né? Você combinou que o horário da aula é 8, mas você era às 8 e não estava na sala de aula ainda? Prepare-se, porque seus alunos vão entender, né, pelo exemplo, vão aprender com o seu exemplo, de que essa regra pode ser burlada, que não é tão pontual assim, que eu não preciso estar lá na sala nesse horário, né, que dá para dar uma atrasadinha. A professora também atrasa. E essa história de que não pode usar o celular, a professora usa. E essa história de que não pode comer na sala, a professora come, né? Então, olha lá quais são as regras, porque o acompanhamento é o segredo do sucesso dos bons acordos e dos combinados e você conseguir definir limites com empatia. Basta você fazer com os seus alunos os acordos.
a lista de acordos e já combinar também como vai ser esse acompanhamento. Então, você já combina os prazos para as coisas acontecerem, já combina as consequências para as coisas que não acontecerem. Você pode até já combinar, por exemplo, olha, gente, se acontecer de ter algum imprevisto, você por algum motivo não conseguir trazer lição naquele dia, você vai poder participar da correção da lição de casa, mas não vai poder anotar as respostas, porque você vai poder entregar a sua lição feita depois, outro dia, no dia seguinte, por exemplo. Tá? Senão fica fácil, né? Nunca faz, tô sempre copiando. Nunca faz, tá sempre copiando. Aí nunca vai aprender mesmo. Por exemplo, tá? Então vejam, os combinados vêm junto com o acompanhamento. Em disciplina positiva são ferramentas diferentes. Tem a ferramenta do fazer acordos, fazer esses combinados, e tem a ferramenta do acompanhamento eficaz. Tá? Então é isso que eu tô chamando a atenção de vocês, que é isso que vai garantir. Porque, gente, pode ser que vocês cheguem à conclusão e, gente, a gente combinou de levantar a mão para falar, mas não tá funcionando, né? Então, vamos riscar esse nosso combinado e vamos liberar e poder falar, e a gente vai tentar se organizar, já que nós somos um grupo pequeno, a gente vai aprender a usar turnos de voz, e a gente combinou que a gente, sei lá, ia sentar no chão para fazer tal coisa, mas tá desconfortável demais, não tá dando certo. A gente se distrai muito. Então vamos combinar que a gente vai riscar esse combinado, sabe? É isso. Os combinados são feitos também para a gente rever os acordos, rever os combinados, mudar, alterar, melhorar. O foco, o objetivo de se criar combinados é para a gente ter um bom relacionamento. É o contrário daquela... Lembra dos professores autoritários que eu falei? Das brigas, dos gritos, do controle excessivo, de não dar liberdade? Não, é o contrário. Aqui você vai dar liberdade, você vai ensinar os seus alunos a viver em sociedade, a pensar nos outros, não só em si mesmos. Por isso a importância dos combinados, né, gente? Outra coisa que é muito eficaz é ensinar estratégias para os alunos. Estratégias para se acalmarem quando estiverem, né, bravos, tristes, preocupados, frustrados. É normal que as crianças tenham algum descontrole emocional. E nós, adultos, profissionais, professores, podemos, por exemplo, ter um lugar na sala de aula que a gente pode chamar de espaço da calma. Inclusive, tem uns livros maravilhosos da disciplina positiva sobre isso. Esse é um deles. É o espaço mágico que acalma. Eu já contei essa história aqui outras vezes, não vou contar outra vez, mas é um livro que ensina, né, na história se passa em casa, é um garotinho que tem lá uma situação que ele tá muito bravo, a mãe dele ensina, pergunta para ele como seria um lugar que ele gostaria de estar para se acalmar. Ele fecha os olhos e pensa no espaço sideral. Aí a mãe acaba junto com ele pergunta como se chamaria esse espaço, ele falou que chamaria o espaço mágico, e ele então cria, ele enfeita esse espaço. Então vejam, a criança é que cria, a criança é que enfeita, a criança é que dá nome e a criança é que decide se ela vai. Não é o cantinho do pensamento que a professora manda de castigo lá para pensar. Ai, Beth, não é castigo, é só pensar. Não é pensamento, coisa nenhuma. A gente sabe que uma criança não vai chegar num lugar e ficar, ai, agora que eu estou aqui sozinho, eu consigo pensar. Não existe isso, né, gente? Então é castigo mesmo. Então, o espaço da calma tem outra função. Ele tem essa função mesmo de autorregulação, de ensinar. Então, outras estratégias de autorregulação que não cabem no assunto de hoje, mas isso é dar limites. Você pode sentir raiva, você pode sentir medo, você pode sentir frustração. Você não pode sair batendo nos amiguinhos, você não pode sair batendo porta da sala, você não pode sair xingando, brigando, quebrando os brinquedos, danificando, né, coisas da escola. Então, tudo tem direitos e deveres. E essa empatia, é a gente lembrar que os nossos alunos só vão seguir os deveres, só vão cumprir os combinados e só vão saber se comportar em sociedade quando eles também perceberem que eles têm direitos e que os direitos deles a uma boa educação, ao respeito, à dignidade, à escuta, estão sendo respeitados, né? Estão sendo cumpridos.
Então, ensinar os alunos estratégias para, por exemplo, se acalmar é maravilhoso. Vou ensinar outra estratégia que eu acho que é fundamental que professores ensinem, pais e mães também, que é ensinar os alunos a resolver problemas. E aí eu vou entrar em outra ferramenta da disciplina positiva, essa eu precisaria de mais tempo para explicar, que é bem mais complexa, que se chama reuniões de classe. Existe também a versão para as famílias, que são as famosas reuniões de família. As reuniões de classe, gente, elas não são... Eu não vou nem me atrever a querer pensar em explicar, porque para vocês terem uma ideia, existem 2 livros de disciplina positiva para professores. O Disciplina Positiva em Sala de Aula e o Disciplina Positiva na Sala de Aula Montessoriana. Só vou mencionar esse aqui, que é o mais antiguinho. Sabe quantos capítulos tem no livro? 12. Sabe quantos capítulos são sobre reuniões de classe? 3. 3 capítulos. 1/4 deste livro é sobre as reuniões de classe. Então, tem tanto assunto para se explicar, para se falar, para se ensinar como fazer as reuniões de classe, que não caberia aqui agora eu fazer uma live sobre isso. Mas o que eu estou trazendo é que as reuniões de classe são o espaço mais democrático que eu conheço. É a ferramenta mais poderosa da disciplina positiva, porque ela ensina, na prática, todas as habilidades socioemocionais. Tanto as habilidades sociais como comunicação, habilidade de resolução de problemas, cooperação, empatia, escutativa, que entra em comunicação, turnos de voz, que entra em comunicação, contribuição, cooperação, né? Já falei. Gente, é tudo, né? Como habilidades emocionais, autoconfiança, autoestima, autodisciplina, autocontrole, autoconsciência, autoavaliação e tantas outras. Então, essa é uma forma muito eficaz de você dar limites com empatia, com respeito e com eficiência. E a melhor forma de você conseguir a cooperação dos seus alunos. Então, é quando você... Só vou dar assim, um micro da reunião de classe. Então, existe todo um ritual, né? Tem um jeito certo, um jeito indicado, recomendado para começar as reuniões de classe, que não é simplesmente vamos começar. Existe toda uma forma também de fazer essa pauta, que é uma pauta compartilhada. E cada problema, ele tem a opinião de quem quiser dar. Então, todos podem dar sugestões, porque o objetivo de todo mundo é focar em soluções, é resolver os problemas. Ninguém vai para uma reunião de classe, nos moldes da disciplina positiva, para buscar os culpados, apontar os dedos, incitar a culpa, sabe, aquele peso do que, o que aconteceu, quem começou com isso, e agora vai pagar pelo que fez. E o objetivo não é esse. Não é o sermão, não é a bronca, não é a humilhação, a vergonha, a culpa, o erro, o foco no errado. Não. Você vai aprender com os erros. Os alunos sabem que eles têm espaço para errar, que eles estão na escola e que eles vão errar pra caramba, é lógico. A gente adulto erra, nós professores erramos. Imagina se os alunos não vão errar, se eles estão aprendendo, se eles estão aprendendo a desenvolver as habilidades deles agora. Então, quando a gente cria esse clima de aprendizagem em sala de aula, esse clima de respeito, de empatia, de lembrar-se como é estar no lugar do aluno, sentado por horas naquela mesma posição, naquele lugar desconfortável, fazendo aquilo, a gente vai ter mais afeto, vai demonstrar mais afeto, vai demonstrar mais respeito, mais dignidade e vai fazer minimamente o nosso trabalho bem feito, nosso melhor. Garantir uma aula boa, uma aula de qualidade, sabe? Vai ter a preocupação de conhecer verdadeiramente cada aluno, saber os nomes. Eu nunca vou esquecer, gente. E olha que eu não sou boa para nomes. Meus alunos sabem. Eu misturo, ainda mais agora, depois dessa história de aulas online, aí que a coisa ficou feia mesmo. Porque, imagina,
a gente esquece, a gente, né, quem tá vendo ali na câmera, você não sabe exatamente como é a pessoa no presencial. Depois, ainda mais, né, máscaras e tudo mais que aconteceu. Mas antes de acontecer pandemia, antes de aulas online, eu lembro de escolas, de visitar escolas como coordenadora, como, enfim, consultora educacional que sou. E quantos professores eu conheci, professores de classe, não estou falando de professores especialistas como eu, que tinham, sei lá, 400 alunos dentro de uma escola, porque você pegava várias turmas, né? Não, estou falando de professores de classe, aqueles que só têm, não sei, 15, 20, 40 alunos, não sei. Mas mesmo que você tenha 40 alunos, você tem que saber o nome de todos. É uma questão assim, não tem como. Então, demonstrar, isso é respeito. Isso é empatia, isso é gentileza. Então, o que a gente tem que fazer? O nosso melhor. Né? Demonstrar através do conteúdo. Isso é gerenciamento de sala de aula. Então, você definir limites com empatia dentro da sala de aula vai ser através do seu exemplo, das rotinas, da pauta, das transições, dessa lista de combinados, desse foco em ensinar habilidades de vida, desse foco em ser um exemplo para escuta, para fazer o seu melhor, e esse espaço que você abre para erros, para reuniões de classe, para que aprendam a se acalmar e tudo mais. Eu trouxe algumas ferramentas da disciplina positiva que nós usamos para sermos líderes firmes e gentis ao mesmo tempo, para que a gente consiga que os nossos alunos se sintam pertencentes e importantes, porque é só isso que eles querem, gente. Eles não querem enfrentar a gente, eles não querem deixar a gente louca. A gente às vezes leva para o pessoal, sendo que eles não querem, eles não estão nem aí para você, não querem te enfrentar. Ou se querem, é porque aconteceu alguma coisa na sua sala de aula, no seu relacionamento, que a coisa tá pegando, que eles não estão se sentindo importantes e pertencentes. Então, acho que essa é uma importante reflexão para ser feita. Você gostaria de ser o seu próprio aluno? Você gostaria de ter uma professora como você é? Ou um professor como você é? Não sei. Termino o nosso encontro de hoje, o bate-bola com a Beth de hoje, o BBB, com essa reflexão. Será que eu gostaria de ser aluna da Beth? Será? Não sei. Acho que hoje sim. No passado, talvez. Depende da turma, depende da matéria, depende do lugar. Talvez sim, talvez não. Mas acho que hoje sim. Então é isso. Meus queridos, adoro quando vocês fazem comentários, quando vocês pedem temas, fazem perguntas, me mandam perguntas. Então, fico esperando aí, viu? Os comentários ou aqui no feed, ou aqui no direct. Ou, se quiser entrar lá no site, ainda dá tempo, viu, pessoal, que ainda não fez inscrição para os cursos de educação parental em disciplina positiva. Vamos nos falando, aguardem mais novidades, que depois eu falo mais pra frente sobre o Formação Integral em Educação Parental. E a nova turma de pós-graduação, né? Afinal, tanta gente já em lista de espera, pedindo, esperando a turma 2 de lista de pós-graduação. Já. Dá mais um tempinho que vai vir, vocês vão gostar. Beijos, meus queridos. Até!